Você sabe como funciona o sistema de direção automotivo? Ele é o responsável por transmitir o movimento do volante e da coluna de direção, onde estão acoplados as rodas e pneus que giram em torno do seu próprio eixo. O sistema de direção é o responsável para a transmissão do movimento do volante para a caixa de direção e, consequentemente, para as rodas, permitindo a manobra do veículo sob condições normais de direção. O sistema de direção automotivo conta com uma série de componentes que trabalham em conjunto para promover a direção e também trabalham junto com a suspensão do automóvel em qualquer tipo de irregularidade de piso que o carro seja submetido. O sistema de direção automotivo precisa estar alinhado com o automóvel para que o desempenho do mesmo, em relação à estabilidade, seja o mais eficiente possível. Outro fator é que a direção precisa estar em perfeito alinhamento com o veículo para evitar o desgaste irregular dos pneus, rolamentos e componentes da suspensão, como batentes e pivôs, entre outros. É comum em alguns carros com certa quilometragem que a direção perca seu alinhamento em relação ao veículo, principalmente devido às condições das estradas e ruas brasileiras. Quando o automóvel é projetado, as rodas, as colunas de suspensão e todos os componentes de direção estão alinhados com a carroceria. Conforme o uso do automóvel, esses ângulos podem sair de seu valor nominal. Então, é necessário regular, ou seja, a manutenção da regulagem de suspensão e direção precisam ser feitas. O camber é o ângulo de inclinação da coluna de suspensão para fora ou para dentro do automóvel. Este ângulo contribui com a aderência e estabilidade do carro em determinadas situações. O ângulo do camber é um dos itens desse conjunto que devem ser conferidos. Geralmente este ângulo é fixo e quando está fora de medida, alguma peça como braço oscilante, barra de direção ou o próprio amortecedor devem ser substituídos. O caster é outro ângulo de direção e suspensão e deve ser conferido sempre quando for feita a geometria e alinhamento de direção. O caster é um ângulo correspondente à posição da coluna de suspensão para a frente ou para trás do veículo. Este ângulo ajuda na estabilidade do mesmo, na aderência e na velocidade final do veículo. Na maioria dos carros, este ângulo é fixo e devem ser conferidas algumas peças, que ao sofrer o impacto podem deformar-se, levando consigo a coluna de suspensão e tirando o ângulo de seu valor nominal. O alinhamento de suspensão também deve ser conferido. Este ângulo está relacionado com a direção do veículo e geralmente é percebido pelo usuário. Ao dirigir, o motorista pode perceber que o carro tende a seguir para um dos lados da pista. Isto ocorre devido a um grande impacto no sistema de suspensão e direção. O camber e o caster podem sofrer algumas avarias, mas este ângulo geralmente é corrigido pelo alinhamento da direção, onde o técnico coloca o veículo em um aparelho de alinhamento e corrige o ângulo regulando as barras de direção. O processo de conferência da geometria de suspensão e direção precisa ser efetuado regularmente junto às revisões de manutenção preventiva do veículo. A calibragem e o estado dos pneus precisam ser verificados, pois pode interferir no perfeito alinhamento destes sistemas com o veículo. A manutenção preventiva do sistema de direção deve ser feita periodicamente, evitando assim outros problemas, que além de danificar o seu carro, custam caro ao seu bolso.